Júnior! Bora! Boa noite, Valéria, todo mundo que está aqui, que galera linda, eu adoro quando essa sala tá lotada, adoro quando as pessoas estão de câmera aberta, daí eu consigo ver os rostinhos aqui de Silvinha, de Pati, Verô, Gi, Josilma, Selminha, Mariane, Fátima, Renata, Jussara, Tati, Prifu, Cleire, saudade de você. Fernanda tá por aqui também. Eu adoro poder contribuir, compartilhar, derramar o que me encantou na aromaterapia, além do negócio, né? Que todo mundo já sabe que eu sou apaixonado por esse negócio. O que me encantou demais foi a parte das emoções, né? A gente vem de um momento aí do mundo, né? De uma atmosfera geral, onde as pessoas estão muito desesperançosas, onde pessoas estão vivendo verdadeiros caos emocionais, e a gente tem produtos, a gente tem óleos com uma profundidade tão magnífica que a gente deveria utilizar mais ele no nosso dia. Inclusive, ó, não sei se dá para ver aqui na câmera, mas o meu TIR, ele tá no finalzinho. É o óleo que eu levo para todo lugar que eu vou. Adoro todos eles aqui, mas o que eu mais uso assim durante o dia é ou o Motivate ou o Tear. Adoro o aroma desses óleos para dar aquela levantada, para dar aquela energia, dar aquela empoderada que a gente precisa durante o nosso dia. Eu acredito que não há momento melhor para poder falar sobre emoções do que justamente no momento onde as pessoas se sentem esgotadas. Nunca se houve tantos problemas de depressão, de ansiedade, de falta de perspectiva, de pânico, de angústia, de tristeza, né? Ali de um começo de uma melancolia, que isso vai poder desencadear uma depressão caso a gente não trate. A gente já tem muitas demandas na nossa vida, né? Nossas emoções elas já são afloradas por conta de excesso de trabalho, por conta das nossas questões familiares. Quem tem família aí? Quem tem família? Quem tem problema na família? Quem não tem, né? Melhor perguntar quem não tem. Toda hora aparece uma coisa nova. Toda hora a gente tem uma demanda nova para resolver. E o que me encanta na aromaterapia, nos óleos essenciais, é que a gente tem verdadeiros amuletos para nos ajudar a superar e passar por essas atribulações que acontecem na nossa vida. Então, hoje, o nosso tema é falar sobre emoções e nada melhor do que trazer o kit das emoções, que é o kit da aromaterapia, né, da doTERRA, que chama Emotional Aromatherapy. Então, hoje a gente vai falar de cada um desses blends, destrinchar aqui para vocês quais são os óleos que compõem cada um dos blends, porque a gente tem 6 mix, na verdade não são óleos individuais, né? Então eles são mix de óleos essenciais, e o que essa junção desses óleos fazem, porque, assim, quando a gente aprende na aromaterapia que um óleo faz uma coisa, resolve ali 3, 4 situações, na verdade é muito mais. Imagina quando você junta uma sinergia que reúne vários óleos essenciais. Isso tem um poder extremamente potente. Além daquela questão, por exemplo, blends que contêm lavanda. Além de todos os benefícios da lavanda, quando a lavanda, a química do lavanda se junta, por exemplo, com ylang-ylang, aquilo faz com que você tenha um outro produto. É uma outra junção. E daí a doTERRA, ela é reconhecida no mundo inteiro por conta dos blends. Não sei se vocês sabiam. Além da pureza, que ninguém bate essa pureza, a doTERRA é muito reconhecida pelos blends. Chegar em sinergia com vários aromaterapeutas, pesquisadores químicos, para chegar em moléculas químicas que se completem e que tragam esse benefício emocional e físico para a nossa vida, tá? Então, sem mais delongas, né, Valéria? Porque se deixar a pessoa aqui é empolgada, tá, minha gente? A pessoa que gosta de falar. Então, bora lá. Eu preparei aqui uma apresentação. Nesse momento, qual que é a minha principal dica para vocês, para a gente começar? Peguem caderno e caneta para anotar. É maravilhoso quando a gente anota, porque depois a gente tem ali na palma da nossa mão recursos para a gente consultar.
ou porque você é um cliente que tem esse kit em casa e você quer saber como utilizar, ou porque você é um consultor e você precisa indicar ali alguma questão emocional para alguém, às vezes urgente, você tem ali as suas anotações. Então, esse kit, né, tanto vende individual quanto no kit, mas esse kit aqui, ele é maravilhoso, ele é uma caixinha salva-vidas que você tem em casa, você pode levar para vários lugares. Eu tanto gosto dele nessa versão roll-on, quanto na versão do óleo para utilizar no difusor, mas essa versão aqui eu acho ela extremamente prática, porque além da inalação, ela já está pronta para o uso tópico. A gente sabe que toda vez que nós vamos utilizar óleos essenciais de forma tópica, o que seria tópico, passando na pele. Toda vez que a gente vai passar na pele, para esse óleo ser absorvido pela nossa corrente sanguínea e ter ali uma rápida absorção pelo nosso sistema nervoso central, a gente precisa diluir o óleo. Em que a gente vai diluir? Num óleo carreador. Nesse caso, todos os nossos blends desse kit, eles já estão diluídos no óleo de coco fracionado, que ele é super leve, tem uma absorção rápida, não fica gorduroso e nem oleoso, né? Então você pode utilizá-lo dessa forma e é maravilhoso. Eu já quero começar assim com tudo, falando sobre como que o olfato ele pode abrir portas para a nossa memória. Quando a gente inala um óleo essencial, ele passa pelo nosso bulbo olfatório, cavidade nasal, e ele vai lá para o nosso sistema límbico. No sistema límbico é onde ficam armazenadas as nossas emoções, inclusive aquelas, sabe aquelas? Aquelas que a gente nem lembra, mas elas estão lá. Então, o óleo essencial, ele tem a potência dessa molécula química chegar no nosso sistema límbico e ele ajudar a você desatar alguns nós que estão lá presos nesse inconsciente, que muitas vezes a gente não lembra. Só que a gente tem, hoje, a gente vive uma vida onde a gente tem traumas, mascaramentos, e a gente tem uma forma de viver que é muito baseado em algo que a gente nem sabe de onde veio. Isso pode estar relacionado com a nossa primeira infância, isso pode estar relacionado com abusos, isso pode estar relacionado com rejeição, isso pode estar relacionado com uma série de situações que a gente não consegue, né, verbalizar. A gente não consegue muitas vezes processar. Então precisa de uma jornada terapêutica, precisa de autoconhecimento para que a gente possa entender melhor essas situações. E no caso da aromaterapia, a gente já tem essas moléculas químicas prontas para poder te ajudar a passar por essa jornada, principalmente de autoconhecimento, sem sem que aquilo te traga outro trauma, porque acontece isso também. Às vezes você está numa jornada terapêutica e você descobre, você tem noção, por exemplo, que lá no passado, aquele namoro que você tinha, ou aquele casamento que você teve, onde a pessoa se relacionava com você daquela forma, na verdade, aquilo era abuso. E daí, se você tem consciência hoje do abuso sem ter alguém te acompanhando nessa jornada, você pode ficar com traumas ou ficar deprimido, ou ficar ansioso por ter passado por tal situação. Né? Então, os olhos e a jornada terapêutica é justamente para isso, tá? Então, cuidado também é sobre saber os limites. Né? Então, eu sempre falo isso, principalmente para quem usa óleo na pele do rosto. Calma com a quantidade, tá? A gente fala sempre, no caso da doTERRA, não é a quantidade que vai te trazer o resultado, é a qualidade. Por isso que eu só falo de doTERRA, de óleo essencial. Quando a pessoa vem falar, eu uso tal marca, eu posso utilizar né, essa jornada terapêutica que você ensina? Eu falo, não. O que eu confio, o que eu conheço é doTERRA. Então, eu sei da procedência, eu sei do nível de pureza, eu sei do nível de cuidado que tem. Né? Então, a gente não vai usar os óleos para tratar, tá, gente? Se eu chegar aqui e falar que um óleo essencial, se você pegar o TIR, ele vai tratar a tua depressão, eu vou estar sendo negligente. Eu não vou estar tendo o máximo de cuidado. Então, os óleos essenciais que eu vou falar aqui, todos eles são suporte, eles apoiam, eles vão trazer uma resposta muito rápida. E se você auxiliar os óleos
num tratamento psiquiátrico, ou se você utilizar os óleos junto com o tratamento com um psicólogo na psicoterapia tradicional, você vai perceber que o resultado ele é muito, muito mais potente, tá? Então, é esses detalhes que eu gosto de falar. Então, vamos já começar a falar sobre o primeiro de todos, né? Aqui a gente vai na ordem alfabética para falar desse mix. É o que eu estou usando hoje aqui. É o TIR. O TIR, ele é uma mistura. Olha só o que pode virar uma mistura tão poderosa como essa. No TIR, ele tem o óleo de laranja doce, ele tem bergamota, capim-limão, anis estrelado, ylang-ylang, frankincense, baunilha e gengibre. Então, ele tem esse cheiro. Quando você inala ele, dá para sentir, principalmente, o que eu sinto, né? Principalmente as notas de capim-limão, anis estrelado e baunilha. Então, ele é bem condimentado, ele é um óleo bem potente e ele vai como trazer como uma perspectiva emocional pessoas que estão buscando alegria, estão precisando de mais alegria, de fé. Lembra que eu falei sobre as pessoas hoje estarem num momento de vida desesperançosas? Então, o TIR ele é para devolver aquela alegria, aquela fé de acreditar. Fé, quando eu falo aqui, não é a fé em uma religião, não é isso. A fé é um estado emocional, é quando você acredita. A gente pode utilizar a fé para uma crença religiosa, a gente pode utilizar a fé para acreditar em nós mesmos, a gente pode utilizar a fé para acreditar naquele passo que você está dando, num objetivo que você quer, no enfrentamento de preocupações. Então, quando a gente está passando por um processo ali de desânimo, de falta de entusiasmo, quando a gente está com aquele cansaço mental de tanta coisa, você precisa pensar em tantas coisas, demandas de casa, demanda de trabalho, demanda da família. Muitas vezes você ajuda a tua mãe, muitas vezes você ajuda o irmão, você tem alguém na família que depende de você, então você se sente sobrecarregado, cansado. Então esse óleo é para esses momentos. Como que eu posso utilizar ele? Eu posso passar aqui nos punhos. Posso passar nessa região dos punhos, eu venho aqui, já aproveito e inalo ele. Eu posso passar ali na região, né, do coração, que é no timo. Eu posso passar ele na região da nuca. Posso passar aqui um pouquinho aqui na ponta do nariz. Júnior, e se eu não gostar do aroma daquele óleo, como que eu posso utilizar ele? Eu posso passar de repente na sola dos pés. Para você que usa tênis, para você que usa meia, ele potencializa. Quando a gente abafa aquela região, ele vai muito mais rápido. E aqui eu quero trazer um detalhe, porque andou aí uns vídeos viralizando na internet falando para passar perfume na sola dos pés, porque ia abrir os caminhos e tudo. Minha gente, você quer passar um negócio nos pés para abrir caminho? Passa óleo essencial. Lá na antiguidade, quando eles faziam os rituais passando nos pés, eram óleos puros, não era perfume. Não era perfume sintético como é hoje. Eram perfumes à base de ervas, como são os óleos essenciais. Então, isso é um ótimo ritual de prosperidade, de abrir caminhos, né? É maravilhoso fazer isso, mas faça com óleo essencial. E esse aqui, no caso, ele já está pronto para o uso tópico. Então, você passa lá na sola dos pés. Você pode passar ali na parte de cima dos pés e calça a tua meia e vai para a vida. Né? Ele te dá energia de movimentação para ação. Né? Então, ele minimiza aqueles pensamentos de pessimismo, aqueles pensamentos negativos, aquela sensação de desânimo ou aquela sensação de vazio, aquela sensação de se sentir desconectado, né, com a gratidão, né, onde você não encontra nada dentro da tua vida para poder agradecer. É quando você se sente sem inspiração, nossa, eu preciso montar uma apresentação, eu preciso fazer tal coisa, mas eu estou me sentindo tão com falta de inspiração, então você pode utilizar o tire para esses momentos. O bergamota vai trazer isso, vai trazer uma confiança, vai trazer uma autoestima, vai clarear as ideias. O gengibre vai te colocar em ação. O ylang-ylang ele vai acolher esses momentos onde você está com sobrecarga. O frankincense ele vai estimular essa fé em acreditar em você, acreditar que você pode, que você é capaz.
né? Claro, e todos eles também têm o benefício no físico. Mas hoje, como é mais da parte emocional, eu não vou detalhar tanto, mas a gente sabe que os óleos que compõem esse mix vão ajudar muito a pessoas que têm um sistema imune muito baixo. Está precisando de mais imunidade, mais disposição. Ele melhora muito o humor. Ele é ótimo também para você fazer massagens, massagens corporais. Então você pode fazer a sua automassagem com ele. Você pode utilizar, fazer sinfonia das células, você pode fazer o aroma touch. Como ele já está diluído, todos eles servem muito para essa questão. O nosso próximo é o console, ou console, como você quiser chamar, que é o óleo assim para um momento de extrema dor. É aquele momento da perda, onde você está passando por uma perda. E a perda, gente, quando nós vamos falar aqui, não é só a perda de perder alguém que faleceu. Não, é a perda, às vezes, de uma mudança, às vezes a perda de um relacionamento, às vezes uma mudança de casa, às vezes uma mudança de cidade, às vezes quando você quer acolher o teu momento de luto também nesse estágio e principalmente sim para quem perdeu alguém que faleceu. Então você está passando por uma dificuldade, está enfrentando, está tendo um enfrentamento aí de um problema de saúde. O console é justamente para ele te trazer esse lado de carinho, de acolhimento, né? Te trazer um estado de relaxamento, saber que sim, você está passando por essa dor, mas essa dor ela não é para sempre. A gente acolhe a dor, a gente não pode mascarar a dor. Então a gente acolhe que essa dor ela existe. Quando a gente não mascara, quando a gente entende que aquilo existe, que aquilo está na nossa vida, nós temos uma capacidade maior de superar isso, de ressignificar isso e passar para o próximo estágio, tá? Para pessoas que têm muita culpa, carregam culpas do passado, pessoas que carregam culpas que nem são delas, ou que são delas, mas já passou e você precisa superar esse momento. Então, olha só a combinação poderosa dele: frankincense, lang-lang, patchouli, ládano, sândalo, rosa e osmantos. Olha que combinação poderosa, poderosa. Quando a gente fala, por exemplo, de um óleo raríssimo, né, super valioso que está aqui dentro, que é o óleo de rosa, ele, gente, é aquela conexão do amor incondicional. Você pensa, você já parou para pensar qual que é o amor de uma mãe para um filho? Você imagina o luto de alguém que vive a perda de um filho, por exemplo, a dor que deve ser isso? Então, o rosa, ele é esse amor incondicional, acolhedor, que parece que rasga o peito. Mas tem patchouli que precisa te colocar em ação. Eu sinto dor, eu acolho a minha dor, mas eu preciso seguir. A vida precisa continuar. O que que o mundo espera de mim se eu vou viver para sempre com essa dor? Com a cicatriz, sim. Com a dor, eu preciso tratar essa dor, né? Então, o patchouli, ele te coloca em movimento. E Lang Lang, de novo, para trazer esse acolhimento. Frankincense para você ter fé. Você ter fé. E daí, nesse momento, a gente pode fazer um contraponto com a nossa fé espiritual para você acreditar que nada acontece se não tiver uma permissão divina, né? Então, ele ajuda muito nesse acolhimento, para esses momentos onde bate aquela ansiedade também. Eu preciso de um respiro nesse momento de exaustão. Ele é ótimo também para as pessoas que estão numa reconstrução interior. Pessoas que, como eu falei, né, que mudaram de casa, que mudaram de trabalho, que estão começando um novo relacionamento, ou que terminaram um relacionamento, a pessoa viveu a vida inteira casada e agora ela separou, ela tá meio que desorientada ainda. Ela não sabe viver ainda essa fase nova. Então, ela precisa de um momento de reconstrução. Então, o nosso console, ele vai te dar essa perspectiva, ele vai te devolver um pouco desse acolhimento com entusiasmo para que você siga. Olha só como um vai completando o outro nessa jornada terapêutica que a gente propõe aqui. O próximo, esse aqui, gente, eu usei um frasco inteiro no ano passado, assim, em 2 semanas. Foi loucura! Foi loucura esse aqui.
O Forgive, ele é um mix, né, de óleos também, que tem spruce, né, o junípero, que é o juniper berry, para quem conhece ali o nome em inglês que vem no óleo, é o juniper berry. Mirra, que é um óleo da antiguidade, foi um dos presentes ofertados a Jesus. Arbor vitae, que é a árvore da vida. Tomilho, o nocta e o citronela, né? Então a gente tem aqui um mix de óleos bem verdes, bem terrosos, bem amadeirados, bem pé no chão, bem presença, para você estimular uma das coisas que faz muitas pessoas entrarem em estágio profundos de autopunição, de doenças que a medicina tradicional chinesa ela vai trazer muitas justificativas para isso, que é algo relacionado a perdão. Então, as pessoas que têm dificuldade de perdoar, tanto a si mesmo quanto outras pessoas que já os fizeram mal, são pessoas que podem sofrer demais com as consequências que essa emoção pode te trazer fisicamente. Fisicamente. Se você for fazer um curso de medicina tradicional chinesa, se você for pesquisar e aprofundar o assunto, você vai ver quantas de doenças físicas, quantos tipos de cânceres, quantos problemas vasculares, quantos problemas de voz, de laringe, de faringe, quantos problemas articulares estão relacionados às nossas emoções. Você é uma pessoa, às vezes, tão rígida, a rigidez da pessoa, ela é uma pessoa tão metódica, quadrada, que aquilo traz uma conjunção para o corpo dela. Às vezes são pessoas que têm muitas dores nas pernas, muitas dores de quadril, são pessoas que têm muitas dores nas costas, nos trapézios, tem isso aqui duro. Chega na massagem, a massagista falou: Fia, você saiu da guerra? De, de tanto nó que as pessoas têm. Tensão. A tensão que a gente tem nas nossas emoções, a tensão que a gente tem na vida, a gente vai refletir tudo isso para o nosso corpo físico. Gente, não é coisa holística, mística, é ciência. É ciência. Então, esse óleo, que é o Forgive, ele vai te ajudar a começar os processos de liberação de perdão, liberação dos padrões que você vem tendo até agora, do tipo assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Tá, querida, você é uma árvore, um poste, uma porta? Você não pode mudar de ambiente, você não pode se reconstruir. Você vai passar o resto da tua vida inteira vivendo dessa forma. Se não está dando certo, se está dando certo, lindo, maravilhoso. Mas você está se punindo lá. Você está percebendo que não está dando certo essa forma. Por que não? Por que não se flexibilizar para a gente encontrar formas novas? Né? Então, autocompaixão, de novo, tem a ver com perdão, né? A pessoa se pune tanto, que ela não tem compaixão por si mesma. Ela não tem compaixão pelas emoções dela, ela não tem compaixão pelos relacionamentos dela, ela não tem compaixão pelo tanto de trabalho que ela exerce. Muitas vezes não tem compaixão pelo tempo dela. Porque se cobra tanto, aí oferece e coloca o tempo para outras pessoas que nem merecem tanto assim o teu tempo, se coloca em situações que, meu Deus do céu, né? Então, esse óleo, ele é fantástico, fantástico, né? Para pessoas que estão ali com arrependimento, a autocrítica que ferra a nossa vida, faz com que a gente fique muitas vezes paralisado. Né? Você está num estágio paralisada hoje, pode ser por conta da autocrítica. Tanto as críticas externas que a gente já tem, né? E a gente não vai deixar de ter, graças a Deus, né? Porque se a gente fizer ou não fizer, a gente vai ter crítica do mesmo jeito, mas o que é mais punitivo é a autocrítica, é a autossabotagem. Você deixa de fazer coisas que são importantes para você por conta da crítica extrema. Raiva, irritação, frustração, vontade de mandar tudo para a casa do sei lá para onde. Né? Então você pode utilizar esse óleo. Eu ia falar um palavrão, tá, Valéria? Eu lembrei que eu não posso mais, porque na última eu passei um pouco dos limites. Então deixa eu me conter aqui. E dificuldade, para a gente passar para o próximo, dificuldade de soltar o passado. O que está no passado, né, é angústia. Lembra?
O futuro traz muita ansiedade, passado, angústia, melancolia e depressão. Soltar o passado. Soltar o passado. O que aconteceu, aconteceu e pronto. E a gente precisa lidar com isso agora, né? O que eu não consigo remediar, remediado está. Então, quando está no passado, já aconteceu. Agora, o que eu vou fazer, porque também isso aconteceu e me trouxe danos hoje. Eu vou aprender a lidar com os danos que isso me trouxe, né? Então, acho que é a melhor forma da gente passar por essa situação. O próximo é um dos meus preferidos, alegre, feliz, pra cima, loucura, grito da pantera, correndo solta, pelada no asfalto. É o Motivate. Motivate, ó, tem vários óleos que eu adoro, inclusive vários aqui eu tenho eles individuais também. Hortelã-pimenta, que é o nosso peppermint, semente de coentro, que é ótimo para digestão, inclusive, tá, gente? Júnior, posso passar Motivate na barriga? Tô com uma dorzinha ali na barriga, tô com uma. Eu sei que não é o tema de hoje falar do físico, mas dá para usar Motivate para quando a gente está com sensação de desconforto intestinal. Quem não está conseguindo ir no banheiro, fazer o número 2, né? Ele é ótimo para isso, porque ele tem semente de coentro, ele tem hortelã-pimenta, ele tem melissa, tem clementine, maravilhoso, maravilhoso. Manjericão, inclusive, olha só, gente, tem um estudo novo falando que o uso, né, é um estudo bem robusto aí, logo vai ser lançado um estudo clínico, onde ele mostra que a inalação do óleo essencial de manjericão, ele preserva a nossa massa hematoencefálica, que muitas pessoas vão perdendo. Então, o manjericão é poderosíssimo. E o zu é uma espécie de um. É da família dos cítricos. Alecrim, que é ótimo para memória, é ótimo para concentração. Alecrim é ótimo para dar estímulo, entusiasmo, deixar você para cima, alegre, acordado, vibrante, né? Melissa, que a gente trabalha muito, as pessoas que estão no estágio de melancolia, de depressão. Baunilha, que traz um conforto, que traz um frescor, que traz um cheiro agradável, principalmente quando se mistura ali com clementina e hortelã-pimenta, ele deixa um cheiro tão alegre, né? Tão bacana. Então, como o nome dele mesmo já diz, Motivate é para motivação, te trazer motivação para aqueles dias que você não está com vontade de agir, que você está sem motivação nenhuma, está procrastinando, está adiando, né? Principalmente para quem procrastina muito, né? Eles vão te trazer esse estágio, esse estado ali de alegria, de entusiasmo, de vontade de fazer as coisas. Quando você está se sentindo sem foco, sem concentração, a gente pode utilizar ele também. Dificuldade de tomar decisão. Inclusive, eu fiz um vídeo para o Instagram hoje falando sobre a importância de você decidir as coisas que você precisa decidir na tua vida. Ótimo para baixa insegurança, quando a pessoa ela não acredita em si mesma, no seu potencial. Aí por isso que muitas vezes ela fica adiando, por isso que ela procrastina, né? Por isso que ela deixa sempre para depois, né? Pensamentos limitantes, pensamentos limitados. Não, isso aqui é para Valéria, que já empreendeu no tradicional. Isso aqui é para Valéria, que já teve negócio próprio. Não, eu nunca tive negócio de. Ah, não, eu não consigo. Eu não consigo, não é para mim. Ai, não, não, vixe, já tentei e não dá certo. Uai, tenta de novo. Tenta de novo. Então, para trazer esse estímulo, essa disposição. Uma pessoa que ela tem disposição, ela tem uma tendência a tentar mais vezes. A pessoa que ela está nesse estágio de desânimo, ela tenta uma vez, se não deu certo, ela já para, ela já joga a toalha, ela já manda tudo para aquele lugar lá que eu não posso falar. Então, o Motivate ele vai trazer esse estágio de propósito. O estágio de você ter um propósito, ele alimenta um nível de humanidade, ele alimenta um lugarzinho dentro de nós mesmos que é eu sei para onde, eu nem sei muito bem para onde eu estou indo, mas eu sei que para onde eu estou indo está de acordo com o que eu busco na vida, com o meu propósito, com o que eu nasci para fazer. Né? Então, que é uma das coisas que todo mundo, quando você vai fazer esses cursos de desenvolvimento pessoal,
Todo mundo fala que você tem dois grandes presentes na vida, que o primeiro é quando você nasce, o segundo é quando você descobre para que você nasceu. Pelo que você nasceu? Você veio aqui para quê? Só para comer e cagar? Cagar não é palavrão, tá, Valéria? Você veio aqui para quê? Tem gente que só faz isso. Tem gente que só faz isso, só come e caga. Não, eu acredito que a gente veio aqui para ser muito mais, para fazer coisas maravilhosas por nós mesmos, pela nossa comunidade, pelas pessoas que estão próximas, para ajudar outras pessoas, para poder construir coisas, para poder construir patrimônio, para poder ter liberdade, para poder viajar, para poder ajudar os outros, para poder emprestar o teu tempo para ajudar outras pessoas, às vezes que não vão nem te trazer rentabilidade nenhuma, é só pelo senso da disposição de querer ajudar a outra pessoa. Isso é lindo. Isso é lindo. E isso está relacionado com propósito também. Às vezes, um óleo como esse, um mix como esse, ele vai te trazer um entusiasmo para você começar a buscar coisas, procurar coisas. E é procurando que a gente acha, né? Não é procurando que a gente acha? Então, eu preciso ter disposição para procurar, né? O próximo, passion ou passion, tanto faz, como você quiser falar. Ele é um mix também bem condimentado. Muitas pessoas utilizam ele, né, para as questões de libido, para as questões de acolhimento sexual. Mas aí eu quero falar um pouco do passion, que eu gosto de usar ele no difusor à noite, inclusive. Eu tenho ele tanto em roll-on quanto na versão do óleo. E eu gosto de usar por quê? Porque às vezes a gente tem tanto excesso de trabalho, é tanta demanda, é tanta coisa no nosso dia que eu posso me desconectar de mim mesmo. Pelo que eu estou fazendo o que eu faço, né? Então ele é para você despertar o entusiasmo pela vida. E libido é isso, né? Libido é isso. Libido tá muito relacionado à paixão. Mulheres claro, mulheres que estão na menopausa, na perimenopausa, que estão com a questão hormonal, tá? Os hormônios estão flutuando ali. Sim, você tem uma questão física que é hormonal, mas muitas vezes, tá, gente? Se apaixona por algo para você ver se você não volta a ter tesão. Se apaixona por algo. Encontra um boy novo ou encontra uma mina nova para você ver. Ou então faz as pazes com teu amor de casa, para você ver se a libido não volta a bater lá no caneco. Às vezes está precisando de mais paixão, de amor pela vida. Aí volta uma vontade, né, Silvinha? Volta um desejo, uma loucura a coisa que vira. Né? Então, paixão pela vida, paixão por outras pessoas. Não estou falando só de paixão íntima, sexual. Se apaixonar, eu sou apaixonado pelos meus amigos, eu sou apaixonado pela minha equipe, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, mesmo com as dificuldades que tem. Mesmo com os desarranjos e desencontros que tem. Mesmo assim, eu sou apaixonado. Né? E é por isso, por exemplo, que eu sou tão apaixonado que eu nunca pensei em jogar toalha. E nada, porque eu sou apaixonado. Como que você vai desistir de algo do qual você é apaixonado? Sem que aquilo te fez um mal que corte a tua carne ou a tua alma. A gente só desiste daquilo que a gente não tem amor e nem paixão, né? Então, ele é muito legal, né? Olha a mistura: cardamomo, gengibre, cravo, canela, todos óleos quentes, todos óleos sensuais. E por isso que eles vão ajudar muito nesse impulso sexual também. Sândalo é ótimo para homem que tem disfunção erétil, tá? É ótimo para homem que tem disfunção erétil. Jasmim é um óleo muito muito potente para mulheres que estão ali querendo engravidar, para as mulheres que estão naquele ritual sensual ou que perderam a sua sensualidade ou são mulheres independentes, principalmente mulheres independentes, não. Mães solos. Mães solos é um óleo que eu gosto muito de indicar. Esse aqui, junto com bergamota, para mães solos. Às vezes ela tem uma demanda tão grande com os filhos, é tanta coisa para fazer ali, porque ela se esquece muitas vezes de si mesma. Ela esquece que ela tem a sua feminilidade, né? Que ela tem ali o seu charme, que ela tem a sua sensualidade, que ela não está morta, aquele termo, né? Que eu não estou morta para o mundo, para não usar esse termo, né? De estar morta para o mundo.
Ele é ótimo. Inclusive, canela faz isso, né? Você expressar os teus sentimentos. Expressar os teus sentimentos. Expor, colocar para fora. Para de guardar e ficar com problema de faringe de laringe. E sem voz. Para! Para de guardar, vai fazer igual a Márcia Sensitiva. Para! Para de ficar guardando esses sentimentos que só tá te engordando. Tá com problema de tireoide. Por conta de tanta coisa que engole, ó, engole, 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 engole os sapos dos outros. Daqui a pouco tá com a barriga cheia de sapo e não consegue nem fazer digestão, né? Então a gente precisa desses olhos. Cara, eu sou maravilhoso, eu me amo. Hoje, quando eu fui promover a aula, falei, gente, hoje, né, a gente vai ter o rei da Dinamarca, o príncipe da Dinamarca dando aula. Por quê? Porque eu tenho trabalhado isso nos últimos anos. Eu era uma pessoa com uma baixa autoestima. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Me sentia o cocô do cavalo do bandido com um trator passando por cima. E daí tudo é um exercício. Leva-se tempo. Leva-se tempo. Mas eu falo que nessa jornada de 3 anos e meio para cá, isso melhorou demais, de uma forma significativa. Quem me conheceu 3 anos atrás e quem me viu nessa evolução, não tem uma pessoa que fale, nossa, como você mudou. Não tem uma pessoa que não fale isso. Porque a autoestima, ela devolve. Ela devolve o entusiasmo, a paixão, o senso de pertencimento. Ele traz um trem para nós que é muito louco. É muito louco. Então é maravilhoso esse óleo também. Você pode, ó, olha os lugares onde a gente pode passar ele, tá? Inclusive, tem umas coisas diferentes que eu coloquei aqui. Cox. Quem já passou óleo no Cox? Você sabia que no Cox, ó, tan- óleo para a gente passar na linha da coluna, você pode passar desde a nuca até a região do cóccix. E a gente tem uma absorção muito grande no cóccix, tá? Então a gente pode passar na linha inteira da coluna, mas você pode passar só diretamente lá no cóccix para trazer essa vitalidade, a energia do chakra base ali. Né? Você traz aquela vitalidade, né? Do fogo, porque todos esses óleos, que eles são quentes, cravo, canela, gengibre, cardamomo, né? Todos eles são óleos quentes, então eles são óleos de impulso, de te levar para a vida, de fazer acontecer. Nossa, eu achei que o Passion era mais tranquilinho. Não, ele é maravilhoso nesse nível. E por último, e não menos importante, esse é um dos meus preferidos. Adoro dormir com esse aqui. Passar na sola dos pés, gosto de passar na região do coração, na garganta, embaixo do nariz aqui. E eu tenho uma manteiga, sabe aquela manteiga corporal? Né? Não sei se vocês conhecem. Eu gosto de passar, eu passo ele na minha mão, porque eu não tenho o óleo dele, eu tenho o Rolon, desse jeito. Eu passo o Rolon na minha mão, pego um pouquinho de creme, espalho assim na mão e passo no corpo antes de dormir. Gente, depois você tomar aquele banho para dormir, sabe? Relaxa. Meu Deus do céu, isso aqui é coisa linda de Deus. Olha só. A gente tem uma mistura de óleos bem terrosos, de óleo de enraizamento. Então a gente tem vetiver, a gente tem frankincense, a gente tem ládano, a gente tem manjerona. Então a gente tem vários óleos aqui que vão trazer essa calma, essa tranquilidade, esse aprofundamento, vão te ajudar a ter um sono mais tranquilo, restaurador, mas ele é para a gente buscar a paz. Olha só a jornada que vem os olhos, como o nome já diz, né? Olha a jornada. A gente passa por perdão, a gente passa por entusiasmo, a gente passa pelo momento ali de ter paixão por si mesmo, amor por si mesmo. Agora, esse óleo aqui, quando a gente precisa de desapego, desapegar. Às vezes, desapegar de uma relação que não deu certo, às vezes, uma amizade que não deu certo, né? Usa Forgive com esse aqui, tá? Para quem está precisando perdoar, perdoar alguém e desapegar daquela pessoa, né? Você pode utilizar essa mistura. Mas o Peace, ele é ótimo para sobrecarga emocional, para ansiedade. Para quem é muito ansioso, você pode passar nos punhos, pode passar na nuca, pode passar atrás dos joelhos, porque tem algumas pessoas às vezes não pode não gostar ali do cheiro, né?
Então você pode passar naquela região ali atrás dos joelhos. Ele é ótimo também para quando você está com aquela sensação de caos. Tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Eu comecei uma coisa, ixi, não, meu Deus, eu estava com tanta esperança, deu errado. Calma, eu preciso desapegar desse resultado imediato, por exemplo. Né? Ele é ótimo para estados de meditação, então é um ótimo óleo para você levar para yoga, para você levar lá para a tua prática de exercício, para a tua meditação, para a tua oração. Né? Então ele é muito, como ele tem vários óleos que vão trazer essa paz, essa tranquilidade, mas ele também traz um frescor por conta do hortelã verde. Então a gente tem um óleo que é muito profundo, que traz essa conexão espiritual por conta do frankincense, que tem um nível de aterramento que Vetiver promove e que a gente pode estimular foco e concentração também. Eu preciso desapegar, eu preciso de mais confiança, mas eu estou com a minha mente muito atribulada, eu estou com a minha mente muito acelerada. Então eu posso passar aqui, ó, atrás das orelhas, eu posso passar na nuca, eu posso passar aqui até nessa extensão da testa, ó. Pego o Rolon e passo aqui na extensão da testa. Ele vai aliviar aquela sobrecarga, ele vai trazer um nível de aprofundamento, porque ó, tem vetiver. Vetiver estimula a produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor que faz a gente focar, reter conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ele tem manjerona, tem lavanda, que vão acalmar, principalmente aqueles pensamentos acelerados, a síndrome do pensamento acelerado. Então, olha que rico a gente ter um kit onde a gente consegue trabalhar todas essas demandas. Então, a gente tem 6 estados e um repertório, a gente tem, né, uma linhagem aí com 6 repertórios para a gente trabalhar alegria, energia e fé com o TIR, acolhimento e relaxamento com o console, perdão e liberação com o forgive, clareza e disposição com motivate, vitalidade e autoaceitação, amor pela vida com passion, e paz e conexão, reconexão, conexão consigo, no caso aqui com o nosso peace. Né? Então, você pode escolher, né, a parte do ritual que você quer fazer, né, o ritual do bem-estar, ritual da paixão, ritual do perdão, ritual da autoaceitação, ritual do acasalamento, ritual, sei lá do que você vai querer fazer o teu ritual, mas esses 6 blends podem te acompanhar no teu ritual, se perceber. E daí a gente vai começar dentro do nosso ritual usar, experimentar, usar aquele óleo pelo menos por 7 dias consecutivos. Porque assim, gente, senão vira uma bagunça, você não sabe se o óleo está dando resultado, se aquela emoção ele realmente está sendo potente. Então, bom, eu preciso de uma dessas coisas que você falou aqui. Eu vou escolher aqui 2 ou 3 óleos para o meu ritual, para aquela necessidade específica. Cria, primeiro, ali você pode colocar num bloco de notas, você pode anotar num post-it e colocar na geladeira, você pode colocar um alarme no teu celular, nesse início principalmente, porque a gente tem uma dificuldade, né, de criar rotinas. A gente tem essa dificuldade. Né? Tem gente que tem dificuldade de tomar suplemento, tem gente que tem dificuldade de fazer as mesmas coisas naqueles horários. Mas se a gente tem um celular, por exemplo, um alarme que pode nos lembrar, vamos utilizar esse recurso ao nosso favor. Então você pode colocar lá, momento do meu autocuidado. Então você vai lá, passa o teu Motivate, leva na bolsa. Né? Quando você tiver com aquela sobrecarga no trabalho, né? Você usa o teu PIS. Quando você chegar em casa, naquele dia que foi estressante, naquele dia que realmente deu muita coisa errada, né? E você está vivendo problemas dentro do teu trabalho, problemas no teu relacionamento, conversas difíceis que você precisa ter, usa o console, usa o forgive antes desses momentos, experimenta um tempo. Nossa, eu tô precisando ter uma conversa séria com a Valéria e eu não sei de onde que eu vou tirar. Meu Deus, isso está me matando. Começa a fazer um ritual ali com os olhos de perdão, né, de liberação desses sentimentos, para que quando eu chegar para conversar com a Valéria, eu já esteja mais desprendido, às vezes, de uma raiva,
às vezes, de um sentimento que pode aflorar uma conversa, por exemplo. E ao invés da gente resolver a situação, a gente piore a situação, né? Então, a gente pode usar os nossos blends, né, os nossos mix de óleos essenciais, para a gente se cuidar com consciência e principalmente com constância. Constância, né? Tenha presença com você mesmo, mas principalmente tenha gentileza com você mesmo. Né? Como eu acabei de falar, foi tão difícil para mim, né? É, ter autoestima, acreditar que eu era capaz, que eu poderia conquistar coisas grandes na minha vida, porque eu via pessoas conquistando e muitas vezes eu achei que eu não tinha habilidade, eu não tinha, sabe, tantos recursos aí que eu julgava na época necessários para, né, e a jornada com os olhos, eu falo que a aromaterapia, né, a do Terra, os óleos, me trouxeram muito do que eu tenho hoje, mas emocionalmente também. Emocionalmente também. Por quê? Porque eu fico com o meu difusor ligado perto de mim praticamente o dia inteiro. Toda vez que eu vou viajar, eu levo o meu kit junto comigo. Tipo assim, às vezes eu vou para lugares, aí eu falo bem assim para a pessoa, você tem tal óleo aí? A pessoa, não. E ela trabalha com aromaterapia, né? Você tem tal óleo aí? Não, não tem. E o tal? Você tem? Não. Mas você não tem nenhum? Me assusta. Mas você não tem nenhum? Não, não tenho nenhum. Mas como que você faz os teus rituais? E se você passa o dia inteiro fora de casa, você não usou nenhum? Então, você viveu todas as emoções que a gente vive todos os dias e você não usou nenhum, né? Tem muito disso. E daí, eu gosto de prática, né? Eu gosto muito de prática. E eu quero convidar uma pessoa aqui, que é uma pessoa que tem um resultado tão maravilhoso com esses olhos. É uma pessoa que usa o kit nas suas emoções. Ela tem depoimento não só com elas, mas com a família, né, com as pessoas próximas. Então, eu queria chamar. Ela que é importada, tá, gente? Valorizem a nossa convidada, porque ela não está no Brasil, né? E ela tem um português maravilhoso, dá para entender, então me ajudem a receber aqui nossa convidada especial para dar um depoimento sobre esse kit, Mariane Lotterman. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Muito, muito obrigado pelo convite e parabéns, José Júnior, pelo esse conteúdo maravilhoso. Sorte a minha que eu já tenho meu kit, tá? Porque senão eu ficaria desesperada, porque é maravilhoso mesmo. Muito, muito obrigado, muito conteúdo bom para a gente poder usar na prática. Bom, eu sou a Mariane Lotterman, para quem não me conhece, eu moro aqui no Paraguai, bem no interior, nada de ver aí Cidade de Leste, mais perto da Bolívia, aqui do Brasil, tá? E eu sou mãe, eu tenho dois filhos, e esse ano, para mim, foi um ano muito desafiador. Eu trabalhei num emprego tradicional, fazendo contadoria pública, por quase 11 anos, construindo aqui na cidade onde eu moro, nem é cidade, é bem no interior, tem como 600 pessoas morando aqui, isso já são adultos, filhos, eu conheço todo mundo, e a cidade mais perto fica 123 quilômetros, a cidade mais perto tem 20 mil habitantes. Então, são bem poucas as pessoas que moram aqui, mas eu construí aqui uma escritório com atenção de contadoria pública para as pessoas morando aqui, que são produtores de leite, produtores de ganaderia. Então, é isso que eu fazia os últimos 11 anos, tendo com isso os meus filhos. Para vocês só entenderem que essa foi a minha vida por muitos anos. Então, foi o meu ritmo da vida foi muito acelerado. Eu tenho TDAH com um transtorno também de ansiedade. Então, esse ano, finalmente chegou essa hora de deixar esse trabalho. Eu já estava me preparando os últimos 3 anos, ensinando o que eu sabia fazer, o que eu aprendia, entregando aos clientes, já tudo bem assim arrumadinho, né? Para me poder retirar
desse trabalho, mas sem que o meu chefe, o meu patrão, ele sofresse uma perda dos clientes da contabilidade. Eu não queria que a minha saída da empresa daria eh, alguma perda para os meus colegas de trabalho. Então, mas sabe como você se prepara para alguma coisa, mas nesse momento, quando acontece, você tá assim, tudo diferente. Então, o que que aconteceu? Eu, quando entreguei o trabalho, foi o último dia do trabalho, eu estava feliz, estava feliz, estava triste, sabe? Essa mistura de sentimentos. Aconteceu que o dia seguinte, os meus dois filhos caíram enfermos, então o que já não tinha mais nenhuma estrutura, não precisava ir no escritório para cumprir horário de trabalho, mas não estava tudo sem rotina. Aí, para uma pessoa que tem TDAH, isso é brutal. Isso é muito, muito desafiador, né? Fiquei com muita ansiedade, fiquei com muitas emoções, assim, uma mistura de emoções. Aí lembrei, como eu sou dessas mulheres, eu amo os óleos essenciais, sempre vou com minha mochila da doTERRA, né? E sempre tenho esse kit dentro da mochila, está bem assim, já tudo Ô, é, Mari, isso aí é assim, sinal de quem usa, tá? É sinal é de assim, quem né? usa. Aí lembrei desse kit, eu falei, ok, vou usar os óleos essenciais. Então, o que que foi o primeiro que eu precisava fazer? Era identificar a emoção. O que que eu sinto? É raiva? É tristeza? É luto? Por quê? Porque foi uma mistura de sentimentos, tá? Era deixar um trabalho que eu gostava de fazer por muitos anos, mas também esse trabalho me cansou demais. Eu estava cansada de ter um chefe que eu queria ser muito assim independente, dona do meu horário, né? E por isso, quando eu conheci a doTERRA e conheci a doTERRA, que é uma possibilidade, uma oportunidade, eu abracei, né? Eu falei, aí vou. Essa é a minha oportunidade para ser independente no meu horário e também um trabalho também para independência financeira. Aí eu comecei a trabalhar no Terra fazendo trabalho tempo completo na contadoria e construir. Agora, esse ano foi o ano de sair completo e fazer só do Terra e ajudar o meu marido no nosso empreendimento. Então, era essa mistura de sentimentos de felicidade, também essa mistura de vai dar certo, sabe? Todo mundo que é empreendedor sabe exatamente. Então, eu usei muito, muito o Peace junto com o Forgive, porque sabe quando você coloca no seu, é, você cobra muito de você mesmo, tem que dar certo, só pode dar certo, não pode dar errado. Você cobra muito de você mesma, e então eu usei muito, muito o Forgive por isso, para me perdoar, para me liberar e também para deixar ir essa mágoa, é, também para qualquer coisa que ficou do passado, como falou lindamente o José Júnior, né? Usei muito o Pise junto para aterrar, porque ele tem vetiver, eu uso muito vetiver ou Intune, então como ele tem vetiver, eu uso muito ele para desacelerar. Calma, respire, respire. Usei muito junto também o Cheer e o Motivate para trabalhar durante as manhãs. Com dois filhos enfermos, eu estava assim, e agora o que que eu vou fazer? Onde eu vou começar? Estava com mil pensamentos, mas precisava ordenar. Então, eram esses dois de manhã para começar e ordenar as coisas e fazer acontecer, porque precisa trabalhar, né? E usava muito o console. O console, ele não é somente para uma pessoa, como o José falou, quem perdeu alguém, alguma pessoa. É, quem trabalha com terapia, é, psicologia, sabe que uma mudança assim, você precisa mais ou menos 6 meses até um ano para se reencontrar, se redescobrir e se
acostumar a essa mudança que é muito grande. Igual a mesma coisa acontece se você muda de casa, você perde uma pessoa que você ama, precisa de tempo para se acostumar. Então, o console é maravilhoso para sempre você poder também respirar e identificar a emoção e chorar. Se precisa chorar, chora. Tá bom. Não é que tem uma emoção mala e uma emoção boa. As emoções precisam ser trabalhadas, mas todos esses óleos eu paixão, porque eu amo o que faço e amo os óleos essenciais. Então, eu praticamente tomamos banho todo dia inteiro com os óleos essenciais. Mas eu percebi muito, muito mesmo, gente, que a combinação e o uso constante, não só usar uma vez ao dia, eu tinha todos eles junto comigo e usava um, depois usava o outro, porque nesse momento de usar o óleo essencial também eu inalava, eu respirava, então eu fazia essa. Está tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Chorou, chorei, fiquei feliz, estava assim, com toda essa mistura de emoções, mas estava bem. Eu até agora uso, por quê? São poucos meses desde então, mas eu senti um grande apoio, literalmente, de poder, porque eu tinha um time também que estava dependendo de mim. Não poderia ter uma líder chorando lá, que estava triste, estava feliz e não podendo atender os meus consultores e os meus clientes. A Gia que mais sabe aqui, porque ela recebeu bastante umas mensagens nesses dias, né? Mas foi isso. Então, uma vez mais, eu percebi como é importante a gente não se calar. Às vezes, não queremos nos expor, dessa nossa fragilidade, não queremos que as pessoas saibam como nos sentimos, mas essa honestidade, também mostrar essa vulnerabilidade, só faz mostrar você quem é, um ser humano. E quando nós Perfeito. mostramos que somos seres humanos, que somos, temos emoções e usamos a aromaterapia para nós outros também, isso inspira demais as demais pessoas. E foi assim mesmo, até agora sempre é assim. Então, nós que temos os óleos essenciais para o nosso suporte emocional, é muito preciso falar com as pessoas, identificar a emoção e usar o óleo com frequência para te ajudar em esse suporte que você precisa nesse momento. Maravilhoso. É isso. Gente, uma salva de palmas para nossa poderosa Mariane Lotterman. Obrigado, Mari. Obrigado pelo seu depoimento. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. E, gente, vamos encerrando, né, Valéria? O que é que você acha? Tem dúvidas, Valéria? Como estamos aqui nessa noite? Já Júlio, passamos. todo mundo impactado com a sua aula, né? É, não tem nenhuma pergunta, eu não achei nenhuma pergunta aqui em relação à sua aula, né? Só as pessoas dizendo que tem sentido com os olhos, pessoas dizendo que precisam de todo esse kit, pessoas dizendo que ainda bem que eu tenho esse kit, né? Então, é isso, aula maravilhosa, e a Maravilhoso. gente